responder não, é só levantar a mão, professor. Informe. Informe. Gente, bom dia. Eu só queria complementar as informações da conjuntura, dizendo que existem também universidades estaduais em greve. A nossa UPE está em greve. A Universidade do Ceará, também a Estadual do Ceará, também está em greve. Ela vai estar em greve há 5 meses, por outras razões que se juntam com a PEC. E ontem, os senadores Univasf, Estadual do Rio Grande do Norte e nós temos algumas estaduais e temos 7 federais, pelo que as contas que eu fiz, dos últimos informes que eu li, em greve. Então, não são, claro que quando a gente conta o número de federais, esse número é pouco, mas o processo todo tem sido de indicativos de greve em várias federais. E essas 7 greves nas federais e outras nas estaduais. Então, temos pelo menos umas 3 estaduais no Norte e Nordeste com greve. A outra questão é que ontem o Senado votou pela não obrigatoriedade da participação da Petrobras no pré-sal. O pré-sal, como vocês devem saber, era um fundo soberano que ia ser, uma parte desse fundo seria para a educação. Além de todas as outras medidas que já foram tomadas, agora não há mais a obrigatoriedade da Petrobras participar da exploração do pré-sal. Então, são esses informes que eu queria complementar. Informe. Professor Jamerson. Jamerson, do Centro Acadêmico do Agreste. Veja, eu acho que a gente aqui, como professor, tem uma responsabilidade de acessar, Professor, sempre que possível, calma, eu vou dar o informe. Só um momento que a professora pediu. Ah, tá, então para aí, meu. Para meu tempo aí. Para o tempo do professor, pode parar. Professor, a professora solicita, podem fazer, por favor, solicita aos estudantes que deixem os professores sentar. Muitos professores estão em pé e estão pedindo as cadeiras. Então, professores, obrigado, nós agradecemos. Podem vir aqui para frente ou para a bancada. Obrigado, pessoal. Professores, tem cadeira aqui na frente. Podem continuar, professor. Não, ele vai acrescentar 20 segundos.
Sindicato de quê? O sindicato de quê? Sindicato dos professores de Olinda, quer dar um uniforme, 2 minutos. Podem subir. Olá, eu sou Rafaela, eu faço parte do Sindicato de Olinda. Estou professora aqui, mas sou professora da Rede Municipal de Olinda há 8 anos. O informe é bem objetivo. Nós hoje tiramos em assembleia, né, decretado pela maioria, que o Sindicato de Olinda se coloca inteiramente ao dispor dos estudantes para construir a pauta e disseminar o movimento na Rede Municipal de Olinda, porque nós entendemos que nós, professores da Rede Municipal, já entendemos o que é a PEC na prática, estamos abandonados há muito tempo e precisamos do suporte dos professores federais. Bom dia a todas e a todas. Nós, professores da Rede Municipal de Recife, viemos saudar aqui essa Assembleia, como parte esteira da luta que está acontecendo mundialmente com a educação e também aqui no Brasil. Que as ocupações e as mobilizações façam a gente tirar grandes lições, porque agora é o momento de lutar de forma mais unificada possível. Nesse sentido, os professores da Rede Municipal do Recife aprovaram em sua Assembleia para dia 11 e dia 25. E amanhã convocamos a todos e a todos, apesar de Geraldo Júlio estar ameaçando botar o ponto, de virmos para cá pela universidade, se somar a luta dos estudantes, se somar a luta dos técnicos, se somar a luta dos professores, que para nós a grande tarefa dos trabalhadores da educação não só o interesse da luta, mas a garantia do futuro à juventude, da defesa da educação pública. Aqui o Sinfere se soma essa luta, não só na solidariedade, mas concretamente na mobilização amanhã de todo mundo. Obrigada. Pessoal, houve reclamação desse cartaz aqui na frente. Aí eu gostaria de remeter aos professores se permitem ou não o cartaz. Pode ser, ok, pode ser. Pode deixar aí. Pode deixar. Obrigado. Vamos dar início, pessoal, a nossa Assembleia com a pauta decretação de greve. A partir de agora aí a gente pode dar as questões de ordem, professor. Pois não, pode subir. Questão de ordem. Professor Zé Luiz, questão de ordem. Professor Solar, questão de ordem. Olha lá, microfone, professor. Gilberto, microfone. Olha lá, questão de ordem. 2 minutos para questão de ordem. Começou agora. Essa questão de ordem eu queria ter feito antes, e é ruim que a gente fica aqui, parece estar num clima de animosidade, e na verdade é para a Assembleia funcionar de forma melhor. Que é a seguinte, no artigo 18 do regimento da DFEP, fala que no parágrafo único, as mesas diretoras das reuniões da Assembleia Geral serão normalmente constituídas por 2 diretores e um representante da plenária indicado pela Assembleia Geral. E a gente gostaria que tivesse um professor indicado pela Assembleia, que eu indico a professora Roberta Ramos, para estar aqui na mesa com a gente, para que a gente não tenha como na última Assembleia em que a diretoria se levanta e não faz os encaminhamentos. Outra questão é que a gente mantenha a votação aberta, como é o funcionamento democrático, como é feito na Assembleia, e não essa votação em cédula secreta, que é um método muito estranho a esse espaço de construção democrática. Que a gente mantenha, se precisar de ajuda, a gente conta junto, mas isso é parte da democracia, dessa democracia sindical, e essa democracia é essencial para a gente construir essa unidade na luta, com confiança, com respeito, e fazer essa Assembleia a ser feita da melhor forma possível. E por último, convido todos para a Assembleia Geral Universitária, dia 17, 9 da manhã, no Cefiche. Vamos construir essa luta. A questão de ordem da professora, algum outro professor quer se inscrever também para colocar em votação? Algum outro professor? Por exemplo, o professor Gutenberg também quer participar da mesa, ou a professora Roberta, e a gente coloca em votação. Quem é a favor que o professor Gutenberg participe da mesa, levanta a mão. Contrários? Abstenções? Estudante não vota. Abstenções? Então, a
por solicitação da condição de muitos professores, solicitaram que nós criássemos uma metodologia de votação que não se sentisse constrangido no voto. Urna é democrático. Até onde eu saiba, a urna é um processo democrático. Então, democracia se faz no voto. Quem tem medo de urna não faz democracia no povo. Por isso, nós continuaremos com a cédula, porque isso é um posicionamento da diretoria e isso não consta no estatuto e não será votado na Assembleia. Professora, a senhora pode sentar ali. Outra questão de ordem. Pois não. Outra questão de ordem. A senhora pode sentar ali, professora. Ali, professor, pode sentar. Pode ser, questão de ordem. Pessoal, ou não, pode sentar, professor. A senhora quer sentar onde? Pois é. Então pode sentar aqui, ó. Quer se afastar aí, ó. Deixa ela sentar aí. Só tirar minhas coisas aqui, rápido. O microfone lá, professor. Deixa eu olhar o professor Renato, tá na sua frente. Pode subir um de cada vez, né, questão de ordem, por favor. Professor Renato, questão de ordem, pode falar. A minha questão de ordem tem a ver com a mesa. Eu acho que se o regimento tem dizendo que tem que ter 3 pessoas na mesa, por que que tem tanta gente na mesa? Daí a outra questão é sobre a votação. Você disse, Augusto, você disse que está fazendo a votação na urna porque alguns professores lhe pediram. Eu não fui uma dessas professoras. Eu não quero votação na urna. Então eu gostaria que você encaminhasse à plenária a decisão de fazer a votação na urna ou não. Dá licença, eu tenho uma terceira questão. A minha terceira questão de ordem é sobre informes, sobre eu queria que a mesa desse informes, que eu sei que ela teve, com advogados, os advogados até estão aqui, eu queria que ela desse informes claros sobre a possibilidade de cortar ponto. Eu soube que essa possibilidade de cortar o ponto do professor porque faz greve é mínima. E eu gostaria de um esclarecimento da mesa e dos advogados a esse respeito. Bom, em regime de votação. A questão de ordem será colocada em votação. Em regime de votação. Tá bom, ok, professor. Bom dia, sou o professor Renato. Primeiro assim, não é a primeira vez que a gente tem uma assembleia tensa, uma assembleia, enfim, de divulgação de greve, sempre são assembleias muito cheias, animadas, e a gente precisa, eu acho que uma forma inclusive da gente defender a instituição, da gente preservar, é a gente seguir o que é tradicional, o que já foi construído nos últimos anos, sempre foi feito durante as assembleias de greve, tá? Vir com uma metodologia nova, num momento como esse, na verdade, foi o que desencadeou toda a confusão da Universidade Federal de Goiás, porque o sindicato lá de Goiás tentou... Isso não é questão de ordem, professor. Qual é a questão de ordem? A questão é o seguinte, a célula que foi distribuída a todos os professores, essa célula
em uma assembleia, a gente delibera coletivamente, a gente constrói coletivamente as propostas e encaminha no final. E é isso que a gente vai fazer aqui, não com as opções já pré-determinadas. Outra coisa que eu queria para ajudar na assembleia, a assembleia geralmente, quanto menor o tempo de fala, qual que é a tendência das falas? As falas, quanto mais curtas são, mais pancada é e menos argumentos se tem. Para a gente construir uma assembleia com argumentos sólidos, que a gente saia daqui fortalecido, estou encaminhando a proposta de que as falas tenham 4 minutos de fala. Que isso permite a gente argumentar melhor durante as falas. Isso vai ser colocado em votação. Qual é a questão de ordem? Assembleia. Primeiro, a questão de ordem é sobre a metodologia. Fala de 4 minutos, votação aberta de acordo com a tradição da democracia aqui, e pelo menos a gente vai votar, Zé Luiz. Você não vai ganhar no grid. As falas são 3 minutos. Agora, eu estou propondo metodologia. Essa é a questão de ordem, discussão de metodologia. E a outra questão é que a gente garanta pelo menos 4 blocos de 5 inscrições, para que a gente tenha a possibilidade de apresentar propostas, contrapor, e a gente consiga sair daqui com o entendimento fortalecido. É isso. A fala de 4 minutos, 4 blocos de 5 inscrições, e que a gente faça a votação de acordo com a tradição, porque ninguém tem nada para escolher aqui, manifestando o voto. Tá bom? Questão de ordem, professor, pode falar. Veja, complementar a questão de ordem é a seguinte: democracia pressupõe transparência. Você tem a favor, contra e abstenção. Como é que vai ser apurado? Qual é a questão de ordem? A questão é que essa cédula, ela é numérica, é que essa cédula não garante transparência, porque ninguém sabe aqui qual é o procedimento. Portanto, principalmente a apuração, da forma A como está. apuração aberta. Apuração aberta. Qual é a questão de A ordem? questão de ordem é essa. É a mesma colocar em votação. Pronto, nós vamos colocar em votação. Próxima questão de ordem. Vou colocar essa questão de ordem junto. Professor Policarpo. A questão de ordem é que tem alguns professores aqui fazendo defesa de posição. Eu também tenho a minha posição, que não é essa que eles falaram aqui. Se for para defender, a questão que a mesa encaminha em defesa de posição, de voto aberto ou fechado, eu acho que não precisa, mas se for, que tem que abrir aqui defesa de posições em votação. Ok. Questão de ordem, professor Daniel. Só reforçando a do Policarpo. A defesa contra, 2 a favor, se coloca para plenário. Ok, mais alguma questão de ordem? Pode ir, professor. Minha questão de ordem é, caso a gente decida pela cédula, que a gente manifeste o voto contrário, a favor, e faça a contagem da manifestação, além da contagem pela cédula.
Esse é um momento importante, isso aqui é um elemento democrático. Né? A gente tem dois problemas quanto a isso. O primeiro, a nossa história de que a democracia evoluiu saindo da urna e presencialmente. Isso, inclusive, a Câmara do Cunha tem que votar dizendo quem é quem. Até a época do Cunha já tem que ser explicitado qual a posição. Não tem que ter vergonha primeiro. Primeira coisa. A Câmara de Vereadores do Recife, essa ali, já também aboliu o voto secreto quando é uma decisão que depende do olho no olho. Que ganhe contra a greve, que ganhe a favor da greve, mas tem que ser no olho no olho. Meu colega falou isso. E eu sei que os estudantes vão gritar, vão falar, mas vão respeitar como a gente respeita eu e meu colega Policarpo, que a gente tem diferenças, mas sempre se respeitou no maior carinho. Vou dizer publicamente isso. Essa é uma questão, essa é a história da democracia sindical, ombro a ombro, porque se eu voto escondido, eu não assumo politicamente o meu lado. Temos que falar com isso. Segundo, importante, a célula está errada. O que é? Qual é a pauta da greve? Deflagração. Então, esse é a favor ou contra? A gente já aprovou semana passada que era a favor. Hoje a gente vai dizer se é a favor de deflagrar só um dia, se não é a favor de deflagrar. Não é a questão vindicativa, está mal formulado. Segundo, depois, se a gente votar a favor, qual é o segundo passo? É determinado ou indeterminado? Eu defendo uma posição, todo mundo já sabe, que é determinado. Como é que a gente vai votar depois? Vai ter que ter outra célula. Aí depois, qual é o dia que a gente começa? É dia 13? É o dia 14? Obrigado, É o dia professor. 15? Próximo professor é Wilson, a questão de ordem. Próximo professor. Pessoal, a professora Sueli tem uma questão só de ordem, rapidamente. Deixa eu terminar, desculpa, deixa eu terminar os dois professores e a senhora fala, professor. Professor Edilson vai defender a posição. Bom dia a todos e a todas. Uma assembleia já vitoriosa nesse momento.
questão de ordem, professor. Mais uma questão de ordem. E aí, após essa questão de ordem... Pessoal, eu recomendo, professor, deixa eu só comunicar aos colegas. São 11h15 e nem iniciamos o debate dos blocos ainda. Tá certo? Eu solicito que as questões de ordem ou algo que venha, que não esteja prejudicando de fato, fique nos próximos blocos para que a gente possa dar início à Assembleia, ok? Pode falar, professor. Eu recomendo, pessoal, que após a votação da decisão, vai ser com cedo, a votação aberta, a mesa diretora encaminhe um horário para a gente terminar os debates e votar. Como todo processo democrático, tem hora para começar e hora para terminar. E nós precisamos ter foco. Nós não podemos ficar debatendo aqui a vida eterna. Então, eu recomendo que depois da votação, a gente defina um horário para terminar os debates e iniciarmos, de fato, a votação, se vai deflagrar ou não. Então, em regime de votação, eu solicito que pessoal nosso aqui, para contar, por favor. Vamos ver pelo contraste primeiro e se não der, olha só, tem muito estudante na Assembleia, solicito que os estudantes não levantem a mão para a votação, porque senão a votação invalidará. Será inválida a votação se o estudante votar. Por favor, os professores estão querendo lugares para sentar. Então, peço aos seus estudantes que liberem locais. Professores, tem cadeira aqui na frente, podem vir aqui para frente, por favor. Podem vir aqui para frente sentar aqui.